Falo também sobre o boicote do Vasco ao Maracanã, isso sem contar das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando sobre o Vasco da Gama, que está decidido a boicotar mais uma vez o Maracanã. É que na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em 19 de abril, teremos Vasco e Flamengo. A ideia dos organizadores e também da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio, era levar essa partida para o Maracanã para ter mais de 60 mil pessoas. O Vasco tem batido na tecla de que não vai jogar na casa do adversário, como já aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, quando enfrentou o Flamengo com o mando de campo. O Vasco decidiu jogar no Newton Santos. Os dirigentes vascaínos seguem batalhando para que São Januário seja aprovado. O grande problema é que os órgãos responsáveis pela segurança vetam São Januário por um clássico desse tamanho. Então, as alternativas nesse momento são o Newton Santos, o estádio do Botafogo, ou o jogo na Arena da Amazônia. O que você pensa sobre essa treta? A diretoria do Vasco está certa em não mandar no Maracanã ou deveria abrir mão dessa briga? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, você tem sugestão de pontas para o meu Vascão? A diretoria tem feito janelas ruins desde o ano passado. Zé Ataíde Júnior é quem pergunta. Zé, a diretoria do Vasco lembra que, além da falta de dinheiro, e essa é uma realidade, tem outra coisa que pesa muito contra o Vasco, que é a falta de credibilidade, especialmente por conta da passagem da 777, que comprou um monte de jogador e não pagou quase ninguém. Tá? Por exemplo, o Vasco e o Atlético negociavam o Léo Pelé, né? E nesse meio tempo o Vasco estava tentando o Coelho. E aí o pessoal do Atlético falou, vamos fazer o seguinte, a gente não quer fazer negócio casado. Vende pra gente o Léo Pelé e depois a gente conversa do Coelho. O Vasco falou, beleza. O Vasco vendeu o Léo Pelé, quando foi falar sobre o Coelho, aí o pessoal do Atlético disse, vocês estão devendo dinheiro pra gente, né? Por conta de um jogador aí. Não queremos fazer negócio com vocês, não vamos vender pra vocês, porque a gente não confia que vocês vão pagar. Mesma coisa em relação a jogador do Palmeiras, teve jogador do Atlético, enfim, foram algumas dificuldades de mercado por conta de dívidas antigas, tá? O perfil Objetivo é Vencer escreve assim, por que os outros times conseguiram se livrar da 777 e o Vasco não consegue? Poderia fazer essa pergunta para alguém do Vasco? Valeu. A forma como o Vasco tirou a 777 nos fazia imaginar uma briga na justiça mesmo, né? E a 777, para falar a verdade, ela está bem perto da extinção, né? Decretada falência, um baita caos, mas os caras querem morrer atirando. Essa é a verdade. Eu sou mais radical ainda que você. Para mim, deveriam poder ter, no máximo, 3 estrangeiros por time. Até 5 seria aceitável. Precisamos dar mais visibilidade para os nossos jogadores, cheio de pereba gringo. Esse é o ponto. E eu acho que 5 seria um limite, tá? Porque a gente é um país que forma muito jogador, cara. Você tem muito estrangeiro, vai, no Uruguai, no Uruguai nem sei, mas você tem muito estrangeiro em Portugal, que é um país pequenininho, você tem muito estrangeiro na França, beleza, mas o Brasil é o país que mais forma atletas, cara. O Alan Santana, por que nas ligas europeias podem jogar vários estrangeiros e no Brasil não? É pelo acordo da União Europeia? Sim, Alan. Muitos anos atrás, você podia jogar com 3 estrangeiros lá nas principais ligas. E aí, por conta da União Europeia, do euro e tudo mais, criou-se essa realidade, né? Então, se, por exemplo, um jogador brasileiro vai para lá, ele atua como estrangeiro. Mas se ele se naturalizar português, ele pode jogar, por exemplo, na Itália, na Espanha, na Alemanha, sem ocupar a vaga de um estrangeiro. E sobre esse tema, eu tenho uma opinião meio contrária de quase todo mundo. Eu sei que vocês, na grande maioria, defendem a ideia de que a gente tenha um campeonato com vários estrangeiros. Eu sou radicalmente contrário. Eu acho uma aberração para um futebol brasileiro que produz tantos atletas e que investe tanto na base. Quando a gente tem a permissão de 9 estrangeiros, a gente vai ter clubes com mais de 9 gringos, né? Você vai pegar uma lista de times de Série A que tem mais do que 9 estrangeiros. E se você tem, por exemplo, 10 estrangeiros no elenco de 30, esses caras, que nem todos vão ter qualidade, estarão ocupando espaço de meninos das categorias de base. E essa é uma situação muito delicada para mim, eu acho muito ruim, tá? Inclusive, esse é um debate que já está rolando por lá, e diante desse cenário, é uma possibilidade real de mudança em breve, tá bom?
Vamos lá, torcedor, porque o tema do nosso vídeo é, e já visando a estreia domingo em São Januário, qual é o time ideal? O técnico Fábio Carilli fez alguns testes. No último sábado, por exemplo, e eu não consegui ainda fazer a leitura, o Souza ganhou uma chance entre os titulares. Curioso é que o Souza nem no banco tem ido e quando vai não entra. Será que ele está à frente realmente do Paulinho, do Jair, do Esforça, que vem fazendo gols nos jogos treinos? Não consigo entender. Ou é aquela história assim, não, ele está no grupo, eu tenho que utilizá-lo. Será? A formação que começou o jogo treino do último sábado, que foi perdido pelos titulares mais uma vez e vencido no final pelos reservas, foi o Fusato, já que o Léo Jardim com problema no joelho estava fora, mas Léo Jardim é o titular. Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, que ganhou a vaga do Lucas Freitas, e Piton, Hugo Moura, Souza, Nuno Garré, Ryan e Verrete. E pelo visto, mais uma vez, a formação titular não conseguiu dar conta do recado. Azevedo, você viu o treinamento? Não. Porque, infelizmente, o jogo treino o Vasco fecha. Essa semana, inclusive, pode ser que abra um dia para que a gente possa lá acompanhar e tal, mas, infelizmente, o jogo treino a gente não acompanha. Então, assim, pelo que a gente ouve dos relatos de quem viu o jogo, pela escalação, é preocupante. Aliás, e assim, o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser o mais difícil. Vai ser o mais difícil dos últimos anos. Não estou falando pelo fato do Neymar estar no Santos, não. Não é só por isso, não. Tem uma série de fatores. Peguem o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, o elenco do Atlético Mineiro, o time do Internacional, o time do São Paulo, o time do Corinthians. Olha quantos eu já citei. O time do Cruzeiro. Quantos times e elencos eu estou citando para comparar ao nosso? Em que estágio nós estamos nesse momento? Já parou para pensar? Voltando a falar sobre formação ideal. Paulinho está muito atrás realmente nesse sistema do meio-campo, porque não adianta apenas um teste, um jogo treino, tem que ter uma sequência. Nuno e Garré já estão entrosando mais, são jogadores que estão entregando mais, ótimo, porque espero muito desses dois, inclusive. E o Coutinho? Vocês perceberam que na escalação eu não falei o Coutinho, porque o Coutinho está se recuperando de contusão, mas tem vaga nesse time. Se estiver pronto, domingo é duelo Neymar contra Coutinho. Eu estarei lá em São Januário para contar essa história. Então, assim, torcedor, o que a gente pode esperar nesse momento, da formação do Vasco? Uma formação mais ofensiva. O Vasco tem peças para montar um time ofensivo? O Vasco tem que se preocupar mais com a defesa, montar um sistema de meio-campo mais sólido, mais robusto, que proteja a zaga? 2 volantes, Hugo Moura e Cocão, Hugo Moura e Jair, Hugo Moura e Esforça e Souza, Hugo Moura e Souza, enfim, tem que ter essa dupla. Ou monta uma trinca no meio-campo que saiba jogar, porque o Paulinho sabe jogar e sabe defender. Para dar liberdade a Coutinho, ao Nuno, ao Garré. Haverá variação tática nesse time? A gente vai observar, em momentos, o Vasco jogando sem um centroavante fixo, sem o Verrete, que é muito importante, é um líder, é o capitão, mas a mobilidade sem ele é outra. A gente vai observar jogadas minimamente ensaiadas. Até a estreia do Campeonato Brasileiro domingo, o Vasco vai ter tido 20 dias para isso. Se o Fábio Carilli não tiver conseguido dar um mínimo de padrão ao time, um mínimo de jogadas ensaiadas, uma bola parada lateral, um escanteio, nada, aí não dá. Nós teremos agora, a partir de domingo, 20 jogos até a parada para o Mundial de Clubes. E vão preocupar, porque é toda a fase de grupos da Sul-Americana, 12 rodadas do Brasileiro, 6 mais 12, 18, e os 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que ainda vai ter o sorteio. Então são 20 jogos que podem definir o que vai ser o calendário do Vasco, a temporada 2025.
E esses 20 dias têm que ser utilizados da forma mais inteligente, encontrar a formação, dar sequência e, principalmente, moral para os caras que entram em campo. E estou na expectativa de ter uma sequência do Nuno, do Garré, do Maurício Lemos na zaga. Por que não? Escreve aqui a tua formação, aquela que você mais gosta, aquela que você colocaria em campo contra o Santos, domingo em São Januário. Isso aí, torcedor vascaíno, como você pode ver aí no vídeo, né? O Vasco terá uma maratona dificílima, né? Antes da parada para o Super Mundial. O Vasco tem 20 jogos aí que podem definir o futuro da equipe, né? Inclusive o Vasco terá até uma sequência fora de casa gigantesca, já que ele colocou a partida contra o Palmeiras para ser em Brasília. Com isso, o Vasco terá uma sequência de 5 jogos fora de casa, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, né? Então, o Vasco com esses jogos, que pegará equipes difíceis, né, aqui do Brasil, pode acabar definindo o futuro do Vasco, né, na competição e no ano, né, do Vasco. Inclusive terá os 2 jogos importantes da Copa do Brasil da terceira fase, onde será muito importante o Vasco jogar bem, se classificar. Serão muitos jogos e com esse elenco que o Vasco tem, né, que precisa de reforços, mas o problema financeiro que a equipe atravessa não colabora, né, para o Vasco trazer jogadores com mais qualidade, fazer um bom investimento, e a equipe terá que jogar com o que tem e a gente apoiar na arquibancada para fazer um Vasco forte novamente. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para sempre estar recebendo os conteúdos aqui do canal Eterno Vasco Oficial.